Shalom, shalom, boa noite a todos, boa noite, pastora Ruth, shalom. Amados irmãos, estamos aqui mais um dia para refletir e estudar a Brit Hadashah, a nova aliança, dentro da Parashá desta semana, amém? Essa aula vai ficar gravada aqui no Instagram e também no segundo canal do Ministério, o canal é destinado a estudos, ok? E logo após, ao término, eu deixarei ali o link também aqui no Instagram do canal, na própria postagem, tá ok? Shalom, Laila Tov, boa noite, Laila Tov. Bom, antes de iniciar, vamos orar, entregar a Hashem este serviço, um serviço que o Eterno nos deu, uma bênção, amém? Pai, em nome de Yeshua, nós te agradecemos, Hashem, por todas as bênçãos, todas as dádivas, toda a proteção, Pai, que Tu nos dá e nos provê. Te agradecemos por este serviço maravilhoso que Tu nos presenteou, Hashem, para podermos analisar as Escrituras e ver todas as conexões, que a Tua palavra é uma só, que o Teu nome é um e um único nome, Hashem. Que possamos, Pai, glorificar e engrandecer o Teu santo nome e a vida do nosso Mashir Yeshua nas nossas bocas, nas nossas vidas e nas nossas ações. Em nome de Yeshua, oferecemos a Ti esta aula, esse serviço. Pedimos que repreenda todo o mal, todo ataque contra esta aula, esta live, contra o ministério, que nós pedimos, Hashem, e te agradecemos, em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém. Amém, Baruch Hashem. Amados, hoje eu não tive tempo de avisar para todos sobre a aula de hoje, então, de qualquer forma vai ficar gravado, tá bom? E aí, sabendo que já foi também anunciado pela pastora, todas as quintas, nós estamos aqui com este serviço no Instagram, tá? Sobre trazer, esse compromisso de trazer a Brit Hadashah, a nova aliança, dentro da Parashá semanal, ok? Então, a Parashá desta semana, hoje nós estamos no segundo dia de Adar, de 5.783, hoje é dia 23 de fevereiro de 2023, Parashá de hoje, desta semana, é a Parashá 19, a Terumá, que significa coleta, que está em Shemot, Êxodo 25:1 a 27:19, ok? Então, dentro de quem está estudando essa semana, quem já leu a Parashá dessa semana, está acompanhando, a gente está vendo aí a ordenança que o Eterno deu a Moshe dos detalhes da construção do Mishkan, do templo móvel, ok? Do templo. Então, assim, com todos os detalhes, dos mínimos detalhes da construção, de como deveria ser feito, e mostrando ali o povo, Moshe recebendo aquela instrução, tendo discernimento, sabendo de que o que estava sendo feito e o que seria feito nesta terra era só um reflexo, era uma cópia do que já há, do que existe nos céus, do templo, né, do que existe, sempre houve, né, e existe ainda na atualidade, da questão do templo, tá? Onde habita Hashem, ok? Então, o que nós temos aqui, o que foi feito na terra, é uma cópia, é uma sombra de uma ideia do que há no reino celestial, amém? Então, isso é basicamente, assim, bem resumidamente, o que está dizendo na Parashá, né, em Shemot, desta semana. Então, eu vou trazer aqui as referências do que tem da Brit Hadashah, falando que está conectado, né? Está conectado na Nova Aliança, na Brit Hadashah, com Êxodo, ok? Com a Torá, amém? Com a Parashá.
desta semana. Então, vamos lá. Nós vamos para Hebreus. A gente vai explanar Hebreus hoje, tá ok? Não é muita coisa, mas são as referências que temos hoje, vai dar pra gente debater aqui, discorrer sobre a questão. E se porventura você tiver alguma dúvida, tá no caminhar do... enfim, tiver uma dúvida agora ou posterior, não hesite, deixe para nós na caixa de comentários, tá ok? A sua dúvida, que assim que a gente tiver disponibilidade, a gente vai entrar em contato para sanar a sua dúvida, porque não é bom que a sua mente trabalhe na dúvida. Dúvida é um campo minado para o inimigo trabalhar nas nossas mentes, tá bom? Então isso não é bom, ok? Combinado? Combinado assim? Então vamos lá, já temos aí 7 minutos, sem delongas. Hebreus 8, vamos lá. Hebreus 8, capítulo 8, de 1 a 6, a gente vai ler, mas logo no primeiro versículo, eu quero trazer para vocês uma questão muito importante do que está assimilado, está referenciado também no Tanar, não necessariamente na Torá, mas está no Tanar, está em Terrilim, tá ok? E a gente vai ver essa conexão, até porque existe uma importância aí nesse versículo, até uma questão de tradução, e eu quero trazer para vocês hoje, tá bem? A gente tem essa disponibilidade aí de tempo hoje para trazer. Então, vamos lá, vamos ler então Hebreus 8, capítulo 8, versículo 1. Diz assim, eu estou usando, só para vocês saberem, a Bíblia judaica completa, tá? Do David Stern, ok? Se você tem essa Bíblia, a referência em questão está na página 1486, ok? Então, vamos lá. Diz assim, aqui está o aspecto mais importante de tudo. O que dissemos, temos um Kohen Hagadol, um sumo sacerdote, como esse, e ele está sentado à direita de Hagedullah, que significa grandeza, fazendo uma alusão, um eufemismo para Deus, tá? Que temos à direita de Hashem no céu, tá? Então, eu quero trazer essa referência que está na Brit Hadashah, tá? Que nós sabemos exatamente, Hebreus 10, 10, 12, diz quem que tá à direita de Deus, né? De Hashem, de Adonai, Yeshua, certo? E no Tanar já estava profetizado, já tinha sido dito isso através da boca de Davi. A gente vai lá para Terrilim, Salmos 110, no versículo 1º, tá bom? Então, tá escrito assim. Então, a gente acabou de ler com referência, falando que Yeshua é o sumo sacerdote, né? Que ele está à direita, ele é o sumo sacerdote, né? Eterno, ele está à direita de Adonai, ok? Então, em Terrilim 110, no versículo 1, está escrito assim, nesta Bíblia que eu falei para vocês. Adonai diz ao meu Adon, ao meu Senhor, senta-te à minha mão direita, até que eu faça de teus inimigos estrados para os teus pés. Então, isso daqui é algo que Adonai fala para Yeshua, tá? Esse capítulo, ele é extremamente profético, fala das coisas passadas, atuais e futuras. Tem muitos mistérios aqui, fala do sacerdócio de Yeshua, é muito lindo, mas eu quis trazer essa referência para ver que todo está conectado. E eu quero só aproveitar exatamente este versículo, Terrilim, Salmos 110, versículo 1, para mostrar para vocês que dependendo da tradução que você tem aí, você pode ser que atrapalhe no teu entendimento, na tua leitura diária ou nos teus estudos. Então, quero trazer para vocês a importância de ter mais de uma versão de tradução, né? Já que nós, aqui na diáspora, utilizamos das traduções, né?
foram muitas traduções e transliterações ao longo das décadas e dos anos, ok? Então, por que eu quero trazer isso? Eu quero trazer isso, por exemplo, tô com a King James aqui e eu vou ler o mesmo versículo e talvez para uma pessoa que estiver lendo aqui não vai compreender. Diz assim, ó: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta tu à minha destra, até que eu faça de teus inimigos o teu escabelo. O restante do versículo tá ok, mas o princípio do versículo, o Senhor disse ao meu Senhor, você não sabe de que Senhor tá falando, né? Se é uma pessoa física, de quem ele está referindo, né? De que Senhor, que é Deus, que é Yeshua, vai falar para alguém humano. Então, existe essa... vai te causar aí um problema de entendimento, né? Por conta dessa interpretação, tá? Isso daqui é King James 1611, que é uma das traduções que eu acabo também recomendando por conta da facilidade, entre outras. Mas olha a diferença do que a gente acabou de ler, tá? Eu vou trazer outras duas só para vocês verem a diferença. Essa daqui é uma Bíblia de estudos, é muito utilizada no meio teológico, né? A Bíblia de Jerusalém, mas veja a diferença. A diferença aqui em Terrilim, Salmos 110, no versículo 1. Aqui a gente já consegue ter uma ideia, embora a linguagem não seja atual, mas a gente consegue ter uma clareza. Diz assim: o oráculo de Yahvé ao meu Senhor. Né? Dá para ter uma ideia, porque eu já trouxe a referência aqui na Bíblia Judaica Completa, já deu uma ajuda. Agora eu quero trazer para vocês o Tanar da Sefer. O Tanar da Sefer, ele tá com uma tradução diretamente do hebraico. Infelizmente, essa daqui da King James que eu acabei de ler para você, que é o Senhor diz ao meu Senhor, ele já vem de manuscritos gregos, então se perdeu muito do sentido, do significado, né? Então, às vezes, uma leitura num estudo, você vai perder, você não vai compreender. Então, aqui, no Tanar, o Tanar, ele é o que é conhecido no meio cristão como Antigo Testamento. Então, aqui está a Torá, são 5 primeiros livros da Bíblia, os inscritos, os profetas maiores, profetas menores, tá? Tem toda a categoria aqui de como é conhecida originalmente. A Torá, profetas, maiores e menores e inscritos, ok? Aqui, que é uma tradução diretamente do hebraico para a nossa língua, olha a diferença e olha a clareza e que bonito que tá. Assim diz o Eterno ao meu rei, Yeshua: assenta-te à espera à minha direita, enquanto teus inimigos façam descanso para os teus pés. Então, eu quis trazer aqui, quis fazer esse adendo agora, né, rapidinho aqui, só para trazer para vocês a importância de vocês terem em mãos, para quem gosta de estudar, porque é importante a gente analisar, né, como diz Yeshua. Yeshua foi um mandamento que ele deu pra gente, né? Analise as escrituras, estudem, ok? Quanto mais nós aqui na diáspora, com esses detalhes aí. Amém? Shalom, shalom. Shalom a todos que estão entrando. Baruch Hashem. Então, vamos lá, voltando aí, fazendo as conexões. Voltando aí para Hebreus 8, ok? Capítulo 8, versículo 1 ao 6. Vamos falar aí da paraxá atual. Vamos lá. Vou ler de novo a partir do 1, ok? Aqui está o aspecto mais importante de tudo. O que dissemos, temos um Kohen Hagadol, um sumo sacerdote, como esse. Ele está sentado à direita de Hashem, de Adonai, no céu. Lá ele serve no lugar sagrado, isto é, na verdadeira tenda do encontro, não erigida por mãos humanas, mas por Adonai. É exatamente o que está sendo dito, ok? Na paraxá atual, lá em Shemot, em Êxodo, ok? Continuando, versículo 3.
todo Kohen Hagadol, sumo sacerdote, é designado para apresentar ofertas e sacrifícios. Por isto, este Kohen Hagadol, sumo sacerdote, também deveria possuir algo que tivesse a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria Kohen, sacerdote, visto que já existe Kohanim, né, o sacerdócio, que apresentam as ofertas requeridas pela Torá. Versículo 5. Mas eles servem no que é apenas cópia e sombra do original que está no céu. Ok? Então, assim, só uma pausa aqui. O que está dizendo? Muitas pessoas têm uma visão errônea de quando lê aqui que os talmidinhos, os discípulos, falam sobre sombras disso, sombras daquilo. Eles têm uma referência de que algo é passado. Não, é o oposto, não tem nada de passado. Sombras é algo que você está fazendo, o que está refletindo algo que já existe no âmbito espiritual, e você está cumprindo aqui, ok? Então, assim, tem muita valia. E que vai ter sua plenitude, esse objeto, né? Que, por exemplo, um objeto, vamos pegar isso aqui. O objeto que faz a sombra, ele é algo que existe, ele é algo real e efetivo. E a gente está aqui vivendo a sombra para um dia viver a plenitude de todas as coisas quando Yeshua voltar, onde ele vai restaurar todas as coisas, ok? Isso é muito importante, desmistificar na mente da gente, tá? E para te trazer clareza e entendimento nos teus estudos, no teu dia a dia com relação à palavra, ok? Vamos lá, continuando. Então, versículo 5. Mas eles servem no que é apenas cópia e sombra do original que está no céu. Quando Moshe ia começar a erigir a tenda, Deus o advertiu. Está na Brit Hadashah, olha o que ele fala. Tenha o cuidado de fazer tudo conforme o padrão que lhe foi mostrado no monte. Exatamente essas palavras que foi dita aqui em Hebreus é o que está também na Parashá atual, que está exatamente em Shemot, em Êxodo 25, capítulo 25, versículo 40, ok? Então, exatamente essas palavras, se você for lá em Êxodo, em Shemot 25, 40, você vai ver essas mesmas palavras aqui em Hebreus 8, no versículo 5, ok? Na metade no finzinho do versículo 5, ok? Continuando, versículo 6. Agora, porém, a obra dada a Yeshua é muito superior, sim, a deles, a do que Moshe erigiu, né? Assim como a aliança, por ele medida, é melhor, porque esta aliança foi dada como Torá, como lei, com base em melhores promessas. As promessas de Yeshua, as promessas da nossa herança, que Yeshua é a nossa herança, da nossa vida eterna, ok? Com a restauração de todas as coisas, ok? Então, vamos para a próxima referência, também em Hebreus, mas está no capítulo 9, pertinho, na página seguinte, Hebreus 9, versículos 23 e 24. Vamos lá. Portanto, esta é a razão pela qual as cópias das coisas celestiais deveriam ser purificadas, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores a estes. Olha só, ele está entrando no detalhe aqui de falar sobre a purificação dos utensílios, de falar também da purificação, por exemplo, os sacrifícios que eram oferecidos, né? Era a purificação de pecados, né? Então, assim, mesmo, e aqui ele está falando que mesmo o templo celeste, houve essa purificação e houve esse sacrifício superior, que nós sabemos que foi o sangue de Yeshua, ok? Certo? Versículo 24. Porque o Messias entrou no lugar sagrado, no Santo dos Santos.
que ele não foi feito por seres humanos, mera cópia do verdadeiro, ele entrou no próprio céu para apresentar agora a nosso favor na presença de Hashem, na presença de Deus, amém? Amém, viu, gente? E agora, Hebreus 10, versículo 1, diz assim: a Torá tem em si, a Torá, aqui ele está se referindo à lei. Às vezes na tua Bíblia vai estar assim, com lei de letra minúscula, se referindo à lei humana. Mas sua Bíblia é um pouco mais antiga, pode ser que ela esteja com a lei com a letra maiúscula, que representa a Torá, significa a lei de Deus. Os 5 primeiros livros da Bíblia, ok? Onde está toda a lei e toda a instrução, tá? Então vamos lá. Hebreus, capítulo 10, versículo 1. A Torá tem em si uma sombra das coisas boas que virão, mas não a manifestação real das coisas originais. Portanto, ela nunca pode, mediante os mesmos sacrifícios repetidos incessantemente, ano após ano, conduzir o objetivo de quem se aproximava do lugar sagrado para oferecê-lo. É aquilo que eu acabei de falar, né? De quem? Quem se aproximava no lugar sagrado para oferecer o sacrifício, Yeshua, né? Era uma sombra daquilo que estava fazendo, daquilo que ia acontecer, daquilo que ia ser realizado, né? Então, mais uma vez aqui, isso você vê que a própria Bíblia, a própria Torá, as próprias Escrituras, elas se explicam, né? Enquanto você ouve em alguns lugares as pessoas falando que sombra significa coisas passadas, você vê que a própria Bíblia aqui está dizendo o que é sombra, o que significa, nesse contexto que eles explicam e abordam, o que é sombra, né? O que é sombra? Então, é algo que você está vivendo, mas que um dia vai ser manifestado em plenitude as coisas reais e originais, porque o que a gente vive aqui é uma cópia, né? O templo aqui e o que aconteceu é uma cópia, né? Das coisas que viriam a acontecer, que de fato Yeshua cumpriu a parte dele na primeira vinda e vai cumprir o restante na plenitude na segunda vinda. Amém? Então, pessoal, hoje as referências referente a Brit Hadashah dentro da Parashá semanal, Parashá Terumá, Parashá 19, é esta, ok? É muito bonita. Se vocês tiverem tempinho aí, leiam completo capítulo 8, capítulo 9 e 10, para saber do contexto que eles estão falando, porque tudo que os discípulos, os talmidins, viveram, né, tudo que a gente tem aqui de referência, escrito, de registro, eles estavam vivendo de acordo com as normas e leis e seguindo todos os preceitos, porque eles não abandonaram, né, as leis e a vontade do Pai, né? Ok? Então, foi muito bom estar com vocês hoje aqui, compartilhando dessa porção da Brit Hadashah na Parashá. É muito, muito bom trazer clareza e entendimento. Você vê que são pequenos detalhes, são coisas que às vezes no nosso dia a dia passa despercebido, mas se a gente não parar para analisar e refletir, a gente perde muito detalhe, perde as preciosidades, né? Então, vim aqui compartilhar com vocês, amém? Então, vamos orar para encerrar essa aula, né? Esse bate-papo de hoje, tá bom? Vamos lá. Pai querido, em nome de Yeshua, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra viva, eficaz, pela tua palavra, Pai, ser Yeshua, por Yeshua, Pai, ter cumprido todas as tuas promessas, tudo aquilo, Pai, que tu colocou para o teu povo, como proteção, com amor, com diligência. Nós te agradecemos, Pai, por este momento. Abençoa, Pai, as mentes de todos aqueles que estiveram aqui presentes e que
virão a ver esse vídeo no futuro. Dê entendimento e clareza, Pai, a todos aqueles que te buscam, os teus filhos que te buscam, estão sedentos pela tua palavra. Em nome de Yeshua, repreende todo o mal. Nós pedimos e te agradecemos e glorificamos o teu santo nome, pelas belezas, Pai, e pelas preciosidades da tua palavra. Amém. Amém. Em nome de Yeshua. Baruch Hashem. Amados, então a gente se vê na próxima semana, quinta-feira que vem, com mais uma Brit Hadashah dentro da Parashá. Nova aliança dentro da Parashá. Da semana que vem, Parashiot 20, ok? Que o Eterno abençoe. Shalom, shalom. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Que o Eterno abençoe e guarde a todos vocês. Shalom, shalom.